Nós estamos recebendo o vereador Davi Lacerda, presidente da Câmara de Muriaé, para a legislatura 2019. E é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Bom dia, vereador. Tudo bem? Prazer imenso recebê-lo. Bom dia, Jorge Luiz. É uma honra. Prazer meu. Estava com saudade dessa casa, rapaz. Fique à vontade. A casa é sua, como sempre foi. Tá bom? Muito obrigado. Álvaro Barros também está aqui com a gente, vai participar dessa entrevista com o novo presidente da Câmara de Vereadores para 2019, aqui da nossa querida Muriaé. É isso, Jorge, né? Desde já cumprimentando também quem nos acompanha a partir de agora através da nossa página no Facebook, os internautas também ligados em mais essa entrevista, e recebendo Davi Lacerda de volta aqui à nossa mesa redonda, aos microfones da Rádio Muriaé. Davi que marcou muito já aqui nas suas passagens pela rádio. Só no bom dia dele você já percebeu aí a potência vocal do presidente de 2019 do nosso Poder Legislativo. Davi está em segundo mandato na Câmara Municipal de Muriaé. Que bom. Né? E ele tem um detalhe muito expressivo, Jorge Luiz, em relação às duas últimas eleições municipais. No seu primeiro, na eleição, no qual ele foi eleito pela primeira vez, inclusive na primeira vez em que colocou o seu nome à disposição dos eleitores para o cargo de vereador, ele obteve 1.175 votos. Na reeleição, 4 anos depois, em 2016, ele foi o único vereador a se eleger ou se reeleger que teve aumento no número de votos. Todos os outros vereadores que se reelegeram, eles tiveram menos votos do que 4 anos antes. Davi aumentou o seu total de votos para 1.244, foi o único a conseguir essa façanha, e hoje, em segundo mandato, agora presidente eleito, à frente da mesa diretora da casa, a partir de janeiro, uma disputa acirradíssima. Na última terça-feira à noite tivemos lá 9 votos a 8 em favor da Chapa 1, encabeçada justamente por ele, com o vereador Lelei como o primeiro, aliás, vice-presidente. Ademar Camerino, que é o atual presidente, está findando agora a sua gestão nesse ano, segundo vice. O primeiro secretário vereador Carlos Delfim, que foi o primeiro presidente dessa legislatura, e segundo secretário, o vereador Evandro Cheiroso. Eu tive a oportunidade de atestar a popularidade do Davi Lacerda quando lá na Faminas, foi receber o título de cidadão honorário aqui da cidade de Muriaé, na última entrega dos certificados aos agraciados. E tive a oportunidade de atestar a popularidade dele. Quando falava no Davi, todo mundo aplaudia. Sem dúvida nenhuma, uma figura emblemática, aí, especialmente da região ali do bairro Santana e bairros adjacentes. A gente sempre brinca com ele, do saudoso Lagoa Seca, que era o primeiro nome lá do bairro Santana. Davi é uma figura emblemática ali daquela região. Muito obrigado pela presença, presidente, bem-vindo à Rádio Muriaé. E eu queria já, de cara, começar com um resumo do Davi Lacerda sobre ele mesmo, na sua história aí da política, da decisão de entrar para a política, de concorrer a um cargo eletivo e chegando até esse momento de lançar o seu nome como candidato a presidente da Câmara e candidato vitorioso. Bom dia, Álvaro. Bom dia muito especial aos ouvintes da Rádio Muriaé, que é a potência da nossa cidade. A Rádio Muriaé, na verdade, é um marco que tenho certeza que vai ficar para sempre, Começando, Álvaro, falando um pouquinho assim da minha vida. Eu nasci na região denominada Pedra Negra, próximo ali do Rio Preto. Com 5 anos de idade, mudei para a rua Ferreira Leite, aonde os meus pais ficaram pouquíssimo tempo, uns 5, 6 meses, e fomos então morar no sítio Goiabal, que é no bairro Santana hoje. Mas antigamente não era bairro. Ali existia umas 4 ou 5 propriedades rurais, aonde que tinha, se não me falha a memória, 5 olarias que faziam aqueles tijolinho manual, então tinha uma população de funcionários. E existia, então, uns moleques bons de bola, onde que começaram, então,
formar um time onde que começou, o campo era um lugar meio que empoçava água, então tinha dia que não dava para jogar, porque estava cheio d'água. E aí foi denominado Lagoa Seca. Porque aí eles começaram a dizer, hoje dá para jogar, a lagoa está seca. Hoje não dá para jogar, a lagoa está cheia. Tem uma raiz aí no campinho de futebol, a raiz do Exatamente, Então, agora, desde que surgiu o primeiro loteamento, já saiu registrado Bairro Santana. Mas esse nome prevaleceu por muitos anos. Inclusive até nos ônibus, né? Colocaram Lagoa Seca. Mas depois viram que estava errado e então veio atrás. E aí surgiu o Santana. Então aí, exatamente. Eu vi o Bairro Santana nascer, vi o Bairro Santana crescer, e aquela região de Zé Cirilo, São Joaquim, Joanópolis, Dornelas, o Franco Suíço, Dornelas cresceu muito. E eu mantive raiz ali. Então tem 55 anos que eu moro naquela região. E como que foi entrar na política, Davi? Uma pergunta boa essa, Álvaro, porque eu não imaginava eu, vereador. Mas a população do bairro é que fizeram a comissão e me pressionando para aceitar esse desafio. Porque mesmo fora da política, mas você tinha uma participação social, uma participação engajada na comunidade desde sempre. Isso sim, sempre participei das associações de bairro. E fora da associação, eu sempre fui uma pessoa muito voltado num trabalho social, mas não com a intenção, né? Portanto, eu tive oportunidades na minha vida muito anterior a essa, a ser vereador, mas não era a minha intenção. Mas a população foi me convencendo a aceitar esse desafio. E eu me lembro muito bem, Álvaro e Jorge Luiz, sim, que de uma resposta que eu dei para eles. Eu não vejo a dificuldade de eu me eleger. Eu vejo a dificuldade para mim exercer. Porque às vezes eu não vou conseguir cumprir o anseio que vocês estão colocando sobre mim. Corresponder àquela expectativa. Aquela expectativa. Isso me causava muito medo, muito medo. Mas eu vim e aconteceu, fiz o que pude, o mais importante que mantive o mesmo Davi, com a minha comunidade, em todos os lugares. Eu tive voto no Muriaé inteiro e distritos. Então o Davi também não é focado só na região do bairro Santana. Davi Lacerda teve um nome divulgado nos e reconhecido, 4 cantos da cidade. Então eu fico muito feliz com isso. E uma prova disso foi, digamos, o aumento da votação, né? A reeleição, maior, né? A reeleição em si, e num cenário em que, para você ter uma ideia, Jorge, alguns vereadores tiveram redução de 50% e até mais do que isso no número de votos. Ainda assim foram reeleitos, porque na eleição anterior tiveram um número realmente muito expressivo, especialmente considerando legenda, essa coisa toda. Uhum. E nesse cenário, o Davi não só se reelegeu, como foi o único que conseguiu elevar o seu número de votos, demonstrando isso que ele acabou de mencionar a respeito dessa massificação da figura e do apoio em todas as regiões, inclusive nos distritos também. Álvaro, eu queria pegar um gancho, um segundinho só na sua fala, se me perdoa. Eu estava cotado pela população de ser o mais votado de Muriaé. Em 2016. Em 2016. E não estava muito longe da realidade. Uhum. O que aconteceu que o Partido Democratas teve um indeferimento pela juíza aqui da comarca, devido à porcentagem de mulheres, né? Candidatas mulheres. Mulheres, né? Que houve um erro do jurídico, do partido, nessa matemática, e aonde nós ficamos indeferidos um bom tempo. E com isso, só voltou, faltava 8 dias. Para eleição. Isso foi para a terceira instância, tá, Álvaro? Perdemos na primeira, na segunda, isso foi decidido
na terceira instância. Isso demorou muito, isso me deixou eu dentro de casa, né, de pé e mão amarrada. Perdi muito votos garantidos, porque em política, para alguns vale tudo. Então, aproveitaram em cima, considerando-se eu o candidato mais forte dos democratas, inclusive junto com meu amigo Reinaldo Ornelas, nós fomos muito prejudicados. Os boatos, saía coisas incríveis, né? A candidatura do Davi foi cassado porque ele estava envolvido em roubo, estava não sei o quê. Foi tantos boatos, cara, que levou eu a perder muitos votos. Muitos votos. Essa é a realidade. Você tem uma ideia de como o cenário era favorável para o Davi, talvez até mesmo ser o mais votado naquele ano, né? Estava realmente num cenário de muita força, de muita expressão. Ainda assim, com todo esse prejuízo que ele acabou de mencionar, e foi um fato realmente, nós noticiamos, como noticiamos tudo que envolveu o processo eleitoral. Teve mais votos que na eleição anterior. Exato, e ainda com esse problema, né? Isso na época chamou muita atenção, quando veio a público que todas as candidaturas do Democrata estavam indeferidas por conta desse problema, né, de uma incompatibilidade com a legislação ali, aqueles números mínimos de candidatos do sexo feminino. Isso prejudicou todos, de forma geral, os candidatos do Democratas, mas, obviamente, quem está mais cotado, né, para aquele ano acaba tendo prejuízo ainda maior, como o Davi falou, porque a política ela tem seus meandros aí, e aí de uma situação... Tem as suas puxadas de tapete, né, Davi? De uma situação por conta de uma questão técnica, né, ali de protocolo, né, aquilo se transforma numa série de outras, entre aspas, denúncias ou fake news, que seria, se fosse hoje, a palavra teria sido fake news. Né? Enfim, e ainda assim ele consegue se reeleger e o único a elevar o número de votos, apesar de todo esse prejuízo, e poder voltar, na prática, a fazer campanha faltando uma semana para a eleição, e aí, quando se liberou as candidaturas. Como ele é um vitorioso, né, e um empreendedor, é um pioneiro, é um guerreiro, né, vamos saber dele como é que vai ficar daqui para frente, 2019, quais são os planos, né? E aproveitando para falar disso, a gente falou de você se lançar na política, e agora como que foi esse desafio de aceitar esse convite, esse desafio de sair como candidato à presidência da casa. E seus planos para essa presidência? Bom, eu vou tentar responder mais rápido possível e com a verdade. Desde 2017, eu comuniquei ao partido, aos vereadores que faziam parte da base do prefeito, que somos 9, que eu gostaria de ser o presidente em 2019. Isso em 2017. Ano passado. Isso foi em 2017, que eu gostaria de ser em 2019. Então, isso partiu já lá desde o final de 2017, essa vontade de ser o presidente da casa. Mas eu teria que passar por um crivo que foi imposto pelo grupo e até mesmo o prefeito, que teríamos, se não tivesse um consenso de um candidato, porque tinha também o Celcinho, que gostaria de ser 2018 e não conseguiu, então gostaria de ser 2019. Então passou o 2018 todo com um único pensamento, ou é Davi Lacerda ou é Celcinho. Provavelmente fruto de uma eleição interna ali entre os grupos. Exatamente, né? Então, a gente ia para uma... não estava havendo consenso. Óbvio, eu não abria mão, o Celcinho também não abria mão. Mas tanto eu quanto o Celcinho estava tranquilo e conformado com a situação de passar, então, por esse crivo de uma votação dentro do grupo de 9. E com a resenha que aquele que perdesse apoiaria o que ganhou. Então, o candidato já sairia praticamente eleito, porque já saía com 9 votos garantidos. Tal coisa não aconteceu, na última hora, direito dele, né? Direito dele. O Júlio Simbra saiu a candidato também nos últimos 15 dias,
E tivemos uma eleição, assim, terminou a reunião na Câmara e poucos projetos, terminou muito cedo, e ele mesmo convidou para a gente se reunir. E reunimos e partimos para a votação. Aí já era 3 candidatos, aonde o Celcim obteve-se 2 votos, eu 1 voto e o Júlio 1 voto, porque era 7 pessoas, 3 candidatos, os candidatos não iam votar, que não havia necessidade. Os outros 4. Então, os outros 4. Obviamente, cada um votaria em O si. Júlio depois questionou que não aceitava aquela situação, porque estava faltando 2 elementos, que era o Ademar e o Mike Duzinho. Perfeitamente. Só que imediatamente, daí uns 2 ou 3 dias, ele disse que não era mais candidato. Então, beleza, então ficou só eu e o Celcim. Quando se falta aí uns 10 dias para a eleição, surge o Reginaldo Roliço. Que retornando à cadeira. Retornando à cadeira. E aí não houve a votação prevista dentro do grupo de 9. E aí ficaram 3 Então, blocos. ele já partiu para montar a chapa dele, perfeitamente, um rapaz novo, com potencial, sim, de ser um bom presidente da casa, mas eu também resolvi, então, não abrir mão. E mantive, só que assim, um pouco meio que escondido, porque houve muitas reuniões entre eles e a tal, eu não fui convidado para nenhuma. Então, eles estão querendo que eu seja candidato. Incrível que pareça. Na quinta-feira, Véspera do último dia de exatamente, a sexta-feira, às 5 horas, não podia ser 5 horas e meio minuto para registrar a chapa. E já havia uma chapa registrada, que o Carlos Delfim seria o candidato a presidente. E reverteram tudo, o Carlos Delfim abriu mão para que eu fosse, porque reconheceram que o que tinha 9 votos era o Davi Lacerda. Então, é isso aí que aconteceu. Que se concretizou na última Se terça-feira. concretizou e eu tenho certeza, lógico, vai vir mais alguma pergunta, eu responderei para frente. Vamos lá. Aproveitando o gancho que o nosso querido Jorge Luiz perguntou. Então, agora, já como presidente eleito, posse no início de janeiro, quais as principais propostas ou maneira, o que está na sua mente para liderar, para gerir, né, a Câmara Municipal? Chegou a esboçar alguma coisa lá na terça-feira, usando a tribuna antes e depois, né, com uma certa tranquilidade que pode ter surpreendido a muitos em relação à função, Jorge. Davi se mostrou que está tranquilo e que não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa, Davi. O Álvaro e o Jorge Luiz, realmente, você estava lá, então eu quero dizer mais ou menos as mesmas palavras que eu usei, então, no dia da votação. Primeiro, a palavra de ordem é coerência. Isso eu procuro ter sempre na minha vida, às vezes, a coerência que às vezes falha em mim, no que eu falo, mas no que eu faço, eu me cobro mais. Porque às vezes as palavras podem sair e ter dupla interpretação. Então, se houve isso, ou poderão haver, eu já peço até um perdão antecipado. Mas nos meus atos, nas minhas decisões, não. Então, é muito fácil, sim. Porque eu, como presidente, as pessoas têm que entender. O presidente, ele vai presidir a reunião. Então, ali eu vou fazer as pautas, colocar, se Deus quiser, na segunda-feira, na parte da manhã, os projetos que vão entrar em pauta na terça e levar à apreciação do plenário. O presidente não intervém, não envolve em decisão de voto dos vereadores. Isso, cada um tem a sua decisão. Então, eu fico muito tranquilo com isso. E quero manter a coerência para que tenha uma ordem naquela casa, que as pessoas vão ficar felizes de ver, manter a ordem. Eu quero pedir aos vereadores, na minha primeira reunião, que leiam o regimento e que eu quero trabalhar dentro do regimento para que não seja preciso de eu entrar numa contenda com um vereador em público
Fazendo qualquer tipo de intervenção, né? Intervenção brusca ou qualquer coisa. Isso, se acontecer, vai me deixar muito triste. Agora, sobre realmente, aí é como gestor. Administrar recursos. Né? Recursos. Não vejo muita dificuldade, vou fazer o máximo para ter uma economia e quero que isso aconteça. Eu não digo nos 3 primeiros meses, mas eu pretendo, se não conseguir uma devolução trimestral, que era o meu pensamento, que eu já estou vendo que vai ficar um pouco difícil, devido que dia 1º de abril, né, o dia da mentira, dita, né? É que vai sair, então, realmente o orçamento. Então, para mim ter certeza o que eu vou fazer e o que eu não vou. Aí que entra, então, o Davi Lacerda na gestão. Eu tenho certeza, ou pouco ou muito, isso vai acontecer. Né? Depois vocês podem me cobrar. E aí eu vou dar números, ou justificativo porque foi mais ou porque foi menos do meu pensamento, mas eu pretendo fazer pelo menos quadrimestral. Devolver e chamar a imprensa e mostrar. Está aqui, ó. Estou devolvendo. O prefeito agora vai aplicar essa verba da melhor maneira possível. Né? E que, de repente, ele pode já antecipar para a gente o destino da verba que vai ser repassada, então, para o prefeito. Davi, falando em prefeito, para a gente fechar aqui, pelo nosso tempo já estourado, e acreditamos que é a primeira de muitas outras oportunidades que teremos, como você espera conduzir esse relacionamento aí com o Executivo, até porque, como você disse no início da sua fala, você faz parte de um grupo que seria a base do Executivo na Câmara, e como que vai ser conduzido esse relacionamento? Álvaro, eu não vejo assim uma dificuldade. Eu quero tomar pé de todas as coisas, o que realmente eu posso fazer dentro da Câmara. E quero ter, sim, Álvaro, um relacionamento muito bom com o prefeito e também com o jurídico da prefeitura, em termos de projetos que chegam de última hora e que os vereadores, diversos vereadores, ficam aborrecidos e dá margem para que eles façam críticas e debate em cima dessa situação. Então, eu quero ter, sim, um relacionamento e um posicionamento de uma cobrança mais austérica junto com o jurídico do Executivo. É porque o ideal realmente é que os vereadores tenham tempo para apreciar isso. Exatamente, para que o presidente Davi Lacerda não fique de cara com os vereadores para votar um projeto que eu vou colocar, que eu como presidente, eu posso colocar o projeto em votação. Isso compete ao presidente. Exato. Mas eu não posso me ter esse desgaste, exceto, Álvaro, um projeto de última hora, porque se não for votado hoje, é uma verba, que aí perde a verba, questão não tem de prazo. Mas aí para isso vai ter que ter uma explicação convincente. E é algo excepcional também, né? Exatamente. Não pode ser o trivial, né? Não pode ser a rotina. Né? Não, verdade. Então isso aí, desde o meu primeiro mandato, eu debatia muito essa situação lá na Câmara. E eu não posso agora ser diferente, porque o prefeito é do meu lado, né? Do meu partido, e aí tem acontecido, Álvaro, algumas vezes aí de projeto de última hora e que dá, então, margem para os adversários políticos ou pessoas que querem fazer valer o regimento, né? E às vezes até a própria população, né? Quando isso chega ao conhecimento da população, a própria população pode começar a questionar algumas coisas. Exatamente. E aí dá margem para ficar debatendo contra o presidente. Eu tenho que fugir disso. Eu não zelar posso, também, né, eu não posso pela mesa, né? Ficar, exatamente. Davi, muitíssimo obrigado pela presença. Desejamos sucesso, é como nós dissemos aqui a todas as autoridades constituídas, né? Desejamos sucesso porque sabemos que o seu êxito em muito vai beneficiar a nossa cidade, a nossa população, né? E que 2019 a Câmara tem ainda mais sucesso. Você pode ficar à vontade para as considerações finais. Álvaro, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer à Rádio Muriaé por esse espaço, esse veículo da comunicação que abrange
não só Muriaé, mas como as cidades vizinhas. Eu não vou me ater a dizer, porque às vezes posso errar, mas com certeza é a mais ouvida da região, circunvizinhas. Eu quero deixar aqui uma mensagem, Álvaro, já que nós estamos nos aproximando do Natal. A população conscientize-se de que é o Natal e que tenha um Natal com muita paz. É que o Brasil precisa ter paz no coração. A pessoa tendo paz, Álvaro, as outras coisas vai se ajustando. Então, que sempre eu digo para as pessoas, procuram ter paz. Esses são os meus sinceros votos, que a população tenha um Feliz Natal, com paz, saúde e prosperidade. E vamos juntinhos. Eu já ia pedir. Esse é o eterno slogan. Eu já ia dizer assim, tá faltando bordão.